Muito bem, começou hoje, como vocês sabem, um dia muito importante para o Brasil. Até falei ainda há pouco aqui, Pedro e Leandro, que é o relembrar para não repetir. Infelizmente, vamos relembrar essas imagens durante um bom tempo, porque a gente tem um número significativo de pessoas a serem julgadas ainda. E estamos falando aí ainda de um processo que depois vai falar de incentivadores, financiadores. Pedro, como é que isso está repercutindo no meio político e entre apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, nesse primeiro momento, a repercussão entre os bolsonaristas é nenhuma repercussão. Os bolsonaristas estão esperando o segundo momento. Nas conversas com os bolsonaristas, eles já criticam o que chamam de feirão da PGR, né? Porque mais de 200 réus já demonstraram que têm interesse em fazer um acordo de não persecução penal. Segundo os bolsonaristas, isso seria uma espécie de pressão da PGR para que eles confessassem os seus crimes. E essa é uma crítica que se iguala à crítica que os petistas faziam na época do mensalão, no caso das delações premiadas. Agora, anteriormente, os bolsonaristas foram a Papuda prestar solidariedade aos presos que estavam participando desses atos. Então, eles tentam separar de alguma forma o joio do trigo. Eles tentam separar o que eles chamam de vândalos, que são esses primeiros 4 julgamentos. Nenhum bolsonarista vai sair em defesa desses 4 réus que estão hoje no STF, mas em seguida, quando o processo começar a avançar, aí sim eles vão entrar em campo para falar sobre a vitimização, para falar sobre como foi a vida desses réus na cadeia, que eles sofrem perseguição política, que eles não tiveram direito a uma comida decente, que eles tiveram que comer comida azeda, não tiveram um acesso decente à defesa, que muitos advogados não tiveram sequer acesso aos seus clientes. Inclusive, esses advogados foram pressionar a OAB, como eu disse antes, para reclamar de que não tinham acesso aos clientes. Curioso que a OAB responde que muitos dos que foram procurar a entidade para ter acesso aos clientes não eram os advogados, de fato, não estavam no processo, então eles não poderiam ter acesso aos clientes. Nas redes bolsonaristas hoje, a gente só vê fotos do presidente Jair Bolsonaro hospitalizado, inclusive ele publicou hoje uma foto ao lado do governador Tarcísio de Freitas ali no hospital, muita gente relembrando a questão da facada e ninguém tocando nesse assunto. Seria uma estratégia, inclusive, para abafar esse assunto aí, isso não esbarrar no ex-presidente Jair Bolsonaro de alguma maneira? É porque não há interesse dos bolsonaristas em se vincular a esse primeiro bloco de réus, né? Os réus que são os vândalos, os réus que depredaram, que foram pegos ali, flagrados pelas câmeras, depredando o patrimônio público. Então, há um distanciamento. Agora, eu achei curioso que no outro campo, né, no campo da esquerda, não tem ninguém batendo bumbo. Eu não vi muita gente do PT, do PSOL, do PCdoB, lideranças, falando muito sobre esse assunto. Exceto o PSOL, né? O PSOL se manifestou contra esse acordo da PGR. O PSOL acha que tem feito uma campanha nas redes sociais que todo mundo tem que ser processado e que não dá para fazer nenhum tipo de acordo de não persecução penal. Mas, por enquanto, todo mundo mais cauteloso nas redes sociais. A esquerda não está batendo bumbo, a direita está fingindo que não está acontecendo nada. Esse acordo de não persecução penal, só para quem está chegando aqui agora, é justamente esses réus que estão ali fazendo um acordo com a PGR, aceitando aí os crimes que estão sendo imputados a eles, e aí eles conseguem não cumprir a pena por conta desses crimes. Exatamente. São os que foram lá, que dizem que foram para Brasília recreativamente. São aqueles réus que foram convocados na sua cidade, que tinham ônibus à disposição, que queriam conhecer Brasília, dizem que queriam conhecer. Crimes de menor teor, né? Crimes de menor teor, que foram ali levados pela turba e acabaram se colocando no meio de uma situação que eles dizem que não gostariam de estar, mas são aquelas pessoas que estavam acampadas no entorno do Exército, dos equipamentos do Exército, e que dizem que estavam lá para se manifestar livremente. Essas pessoas, muitas delas saíram da Papuda com tornozeleira eletrônica e gravaram vídeos dizendo que agradecendo a Deus e receberam a solidariedade de bolsonaristas como Magno Malta, como a família Bolsonaro. Até o Sérgio Moro chegou aí a Papuda para verificar a situação daqueles presos que continuavam lá esperando para conseguir um habeas corpus para sair da prisão, né? Para a Justiça, esse acordo seria interessante porque economizaria ali
um tempo e dinheiro público até para esse julgamento, porque é um julgamento longo. O ministro Alexandre de Moraes começou agradecendo a ajuda da quantidade de juízes que foram colocados ali à disposição para poder fazer, então, esse primeiro momento do julgamento, né? A preparação do julgamento. Leandro, repercussões, então, nas redes. Ouvi aqui um pouquinho do Pedro agora falando das repercussões, ou não repercussões, né, sobre esse julgamento de hoje. Acho que, sem dúvida, o que mais chama atenção, né, é o fato de um dos espectros políticos dominantes do país ser o principal alvo, né, do 8 de janeiro, das investigações sobre o 8 de janeiro, e de você não ver toda a mobilização que vimos de diversos momentos dos senadores indo para lá para defender deputados, né? Você está aqui o Nicolas Ferreira, por exemplo, na CPMI, dizendo que, na verdade, o 8 de janeiro foi uma história de senhorinhas e senhorizinhos que estavam ali com um terço na mão protestando contra o resultado das eleições. Nada desse discurso apareceu hoje, mas a história ela não se apaga, né? Até de repercussão, eu estava dando uma procurada aqui, porque tem essa tática diversionista, né? De num momento em que o 8 de janeiro a fatura do 8 de janeiro está sendo cobrada, o bolsonarismo está acuado um pouco pela delação premiada do Mauro Cid, enfim, por uma série de questões que mexem com esse espectro político, há esse silêncio, mas para além disso, né, há uma tentativa de colocar uma outra pauta. Eu vi, por exemplo, o líder da oposição, Carlos Jordi, falando hoje sobre a CPMI do 8 de janeiro, de uma suspeita ali de um conluio dele com o governo para não deixar a CPMI andar. O Ramagem, que também é um deputado muito próximo do bolsonarismo, falando hoje sobre a decisão do Toffoli lá de anular as provas do acordo da Odebrecht, uma tentativa de tirar um pouco o foco do problema de hoje, desse julgamento, desse começo do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Para além disso, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ela pegou um trecho da fala do subprocurador Carlos Frederico Santos, né, usou as redes sociais ali para colocar um momento em que o Carlos Frederico Santos diz que o julgamento do 8 de janeiro fortalece a democracia brasileira ao enfrentar o golpismo, né, dizendo que hoje o país goza de prestígio internacional das grandes democracias e que golpe de Estado é uma página virada na nossa história. Me pareceu, até um pouco na linha do que o Pedro disse, né, que não está mobilizando muito o mundo político hoje esse começo de julgamento, por mais histórico que ele seja, né? Mas tem aqui e ali, né, a manifestação da presidente do PT me parece importante. E no mais, né, Luciana, o que deu aqui para perceber é todo mundo ali olhando qual o rendimento desse advogado, né? A gente falou um pouco ele chegou a ser um dos assuntos mais comentados do Twitter, o antigo Twitter, né? Agora o X, né? O advogado do Aécio Lúcio, que bateu de frente com o ministro Alexandre de Moraes. Que, aliás, foi demitido da Sabesp, né? A gente falou agora há pouco que ele... O Aécio Lúcio foi demitido da Sabesp. Porque ele mandou uma mensagem para os amigos da Sabesp. Sim, da mesa do presidente do Senado, e aí ele manda uma mensagem para os amigos da Sabesp, o Aécio Lúcio, tá, minha gente? Não é advogado. Não advogado. Não advogado, porque a gente misturou os assuntos aqui. Mas o Aécio Lúcio manda uma mensagem, né, de vídeo, dizendo, e aí, você... enfim, se vangloriando de estar naquele lugar, naquele momento. Isso foi considerado uma das provas ali, foram uma das provas levantadas pelo subprocurador Carlos Frederico. Mas no mais é isso, Luciana. O advogado, que eu ia complementar, o advogado do Aécio, né, esse primeiro réu, se tornando um dos assuntos principais por ter ido, ele, uma pessoa que já desafiou o ministro Alexandre de Moraes de frente ao ministro, repetir todas as acusações, dizer que os ministros da Suprema Corte são odiados, de fato, criou ali uma situação, pelo menos para a internet, repercutindo bastante. Luciana, acabei de receber aqui uma mensagem da Carla Zambelli. Sim. Porque eu estava repercutindo, eu vi que ela não tinha se manifestado muito ali nas redes sociais, eu queria entender um pouco qual seria a visão dela e o argumento dos bolsonaristas para tratar desse tema nesse momento. Ela disse o seguinte: se foi provado o vandalismo, defendo que tenham que pagar conforme manda a lei de vandalismo. Então, é bem isso. Estão tentando separar o joio do trigo. Os vândalos têm que ser punidos, mas aqueles outros manifestantes que cercavam os vândalos estavam lá de forma recreativa.